Muito bem, bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei ainda. E eu vou falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Obviamente eu tive que escolher alguns pontos, porque o material é muito rico, né? Acho que uma das coisas que vocês ouviram em todas as apresentações é exatamente isso, que se a gente passar a nossa vida inteira estudando todos os dias a vida de Jesus, a gente não vai conseguir abranger todo o material disponível. Porque tem muita informação. Incrível como Jesus conseguiu produzir em 3 anos ali de trabalho público. Ele conseguiu produzir de discursos, de sermões, de parábolas, de ensinamentos. Todos os dias, à noite, ele reunia os discípulos. Então, quando a gente começa a ler e começa a colocar isso no papel, dá vontade de falar tudo. Só que fica impossível conseguir abranger todo esse material em 1 hora de apresentação. Então, eu tive que escolher, porque os ensinamentos de Jesus realmente é muito amplo. Para todos os aspectos da nossa vida, há um ensinamento. Qualquer situação que a gente vive, que a gente está experienciando, nós vamos encontrar uma palavra de Jesus para aquela situação, né? Então, assim, nós temos os ensinamentos de Jesus através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos de vida, de como ele agiu em determinadas situações, e isso serve como um mapa para a nossa vida, de como a gente deve agir em determinadas situações. Nós temos os discursos, temos os sermões e temos as palestras, as parábolas, desculpa. Então, fazendo um apanhado sobre os principais discursos, aqueles que tem lá no título, assim, ó, discurso sobre Jonas, está no título de um tópico, discurso sobre a realidade, sem falar daquelas outros pequenos discursos que vêm em meio à narrativa da sua vida, né? Então, nós temos aí discurso sobre o tempo e espaço, o discurso perante o juiz, o discurso sobre a ciência, o discurso sobre a alma, sobre a mente, sobre a prece, sobre Jó, sobre a verdadeira religião, sobre a água da vida, sobre a liberdade espiritual, o último discurso no templo, que é de um valor, de uma emoção. Não dá para não chorar, não dá para não se emocionar quando a gente lê essas passagens. E o discurso sobre a filiação e cidadania e o discurso de despedida. Esses aqui são os principais. Cada um desses pontos aqui daria para a gente fazer um encontro, né? Daria para discursar aqui sobre cada tópico desse, em cada encontro um tema diferente. Tão rico é o material que Jesus apresentou a nós. Eu fiz uma listinha também dos sermões de Jesus, só para a gente ter uma ideia, já que a gente não vai poder falar sobre todas essas coisas, vocês terem uma noção da grandiosidade do material para quem ainda não conhece. Jesus tem o seu primeiro sermão na sinagoga, né? Ele tem o sermão sobre o reino, o sermão da ordenação, o sal da terra e a luz do mundo, que ele faz aquela parábola, o amor paterno e o amor fraterno, o sermão sobre a convicção, o sermão do novo nascimento com Nicodemos, a mestria sobre si mesmo, a prece e a adoração, o sermão sobre a vontade do Pai, o sermão que marcou uma época. Não trata o assunto, mas foi uma informação, né, que ficou registrada para todos os tempos, no universo inteiro. O sermão sobre o perdão, sobre a luz do mundo, sobre o bom pastor, sobre confiança e prontidão espiritual e o sermão avaliando o custo. Entre os tópicos, a gente vai navegar sobre algumas desses sermões. Além disso, fiz uma lista também das parábolas de Jesus, que também seria suficiente para a gente fazer, cada parábola daria para fazer um encontro. Haja visto o que aconteceu hoje, né? A Eliana escolheu 3 parábolas e a gente tinha tanto material para falar, tanta coisa, tanta experiência pessoal em relação a cada uma delas.
Cada pessoa recebe essa parábola com uma significação diferente. Para quem leu a primeira parábola de Jesus, que é o semeador, vocês podem ver que eles passam uma semana discutindo a parábola do semeador. Cada um vai falando. Aí na noite seguinte continuaram falando da parábola do semeador e cada um apresentava como ele havia compreendido essa parábola. Então, eu relacionei as principais, existem outras também, que no meio do ensinamento Jesus dava um exemplo, mas as principais parábolas é a do semeador, o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, o mercador e a pérola, a rede lançada ao mar, o carpinteiro, as 100 ovelhas, o rei compassivo, o verdadeiro pastor, o homem rico, a grande ceia, o fariseu e o publicano, o filho pródigo, parábola que, a meu ver, é a mais bela de todas, o administrador sagaz, as minas, os 2 filhos, o proprietário ausente, a festa de casamento, os 10 talentos e o lava-pés. Que o livro trata também que aquela ação de Jesus foi uma parábola. E eu tomei a liberdade de colocar também, o livro narra que a parábola do rico e Lázaro e a parábola das 10 virgens não foi contada por Jesus. Foi um material que foi agregado depois nos evangelhos, mas não está entre as parábolas que Jesus havia contado. Está no livro. Bom, e aí navegando por todo esse material, eu falei assim, não, eu vou escolher somente alguns pontos para que a gente possa falar, porque afinal de contas, uma coisa que todo mundo diz assim, todo filme estraga o livro. Alguém já ouviu falar isso? Então, toda apresentação, toda palestra também estraga o livro. Porque é um lapso do nosso entendimento pessoal, de cada um que faz a palestra aqui. A gente precisa reduzir na altura do nosso conceito e passar essa visão que a gente teve. E isso estraga, porque o que deve ser feito mesmo é a leitura do livro, porque a interpretação vai ser pessoal, vai tocar de modo diferente em cada um. Então, por favor, não substituam a leitura pelas palestras. As palestras ajudam muito, inclusive depois que você faz a leitura e você assiste a uma palestra, você tem a oportunidade de ver aquela mesma leitura, aquele mesmo entendimento sobre um prisma diferente. E isso enriquece mais ainda aquilo que nós aprendemos. Então, não substituam as palestras pela leitura, pela própria leitura. Porque às vezes a gente começa a achar que eu já sei aquele assunto. E quando você lê, você fala assim, aquele cara falou um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Porque é a visão de uma outra pessoa. Então, eu escolhi 12 pilares. A meu ver, de repente, o que eu considero como um pilar pode não ser um pilar para outro, mas eu escolhi 12 ensinamentos para poder falar aqui nesse curto tempo. Primeiro, sobre o novo nascimento. Segundo, sobre o amor, humildade, perdão, serviço, dedicação, autocontrole, a prece, a fé, a proclamação do Evangelho, fazer a vontade do Pai e o Evangelho do Reino, um resumo de tudo isso, que é a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens. Bom, todo mundo conhece a passagem quando Jesus fala com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Tudo começa aí. Tudo começa com o nascimento. Para a nossa vida material, começa com o nascimento na carne. A nossa vida espiritual começa com o nascimento do Espírito. E aquele que não nasce do Espírito não verá o reino de Deus. Ele não nasceu para o cosmos, ele não nasceu cosmicamente, ele não nasceu para o universo.
Se ele nasceu apenas materialmente e se continua apenas nessa realidade, ele nasceu para essa realidade material. Um dia essa realidade vai findar. E se nós não construirmos a nossa realidade pós-morte, não há nada para continuar do lado de lá. Então Jesus fala muito sério com Nicodemos, assim, necessário é vos nascer de novo. Não há outro caminho. Se nós queremos a salvação, não há outra saída para garantir a nossa sobrevivência eterna, se não for um novo nascimento, se não for nascer do Espírito. Foi falado aqui sobre as realidades que compõem, o Henrique comentou, que nós somos formados por corpo, mente, o Espírito que desce. Da união entre o Espírito é que surge essa realidade, que é a alma. A alma é o nascimento dessa realidade cósmica. É aquela criança que o livro chama, que é filha do ajustador com a mente humana, e que vai sobreviver à morte. Porque ela não é uma realidade meramente material, porque não é produzida apenas pela mente, ela tem a participação de algo divino. Nas nossas mitologias nós temos alguns exemplos, né? Acho que todos conhecem a história de Hércules, que é um filho de uma humana com um ser divino, e por conta disso ele é um ser híbrido, né? Passa por todos os problemas da vida material, mas é imortal por ter essa herança divina. A alma é esse ser híbrido que, apesar de estar aqui na realidade material e convivendo com essa situação, ela tem uma herança divina, e isso faz dela uma criatura imortal. Uma alma só vai deixar de existir pela livre expressão da vontade da criatura. Ela é imortal. Pode ser extinta? Pode. Por um decreto dos anciãos dos dias, uma alma pode ser extinta. Mas isso só vai acontecer se essa própria criatura tomar essa decisão de extinção. Tal é o grau da seriedade de Deus em relação aos seus filhos, em relação àquilo que Ele doou, a imortalidade que Ele doou a essa criatura, não é simplesmente tomada de qualquer forma. Então, esse é o nosso papel. Jesus disse, então, contudo eu declaro-te que, a menos que um homem nasça do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos disse, mas como posso começar a captar esse Espírito que deverá recriar-me na preparação para a minha entrada no reino? Jesus respondeu, o Espírito do Pai no céu já reside em ti. Se quiseres ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, tu irás, muito em breve, começar a ver com os olhos do Espírito. E então, por meio da escolha sincera, serás guiado pelo Espírito. Nascerás no Espírito, desde que o teu propósito de viver seja o de fazer a vontade do teu Pai que está no céu. Esse é o start. A decisão de fazer a vontade do Pai é aquilo que permite que o ajustador gere a alma junto com a mente. Não é uma coisa automática, é uma decisão. O homem precisa decidir esse caminho, decidir nascer de novo, decidir interagir com o Espírito. Como diz aquele texto, que ele está à porta do nosso coração, e ele bate, e ele tenta interagir. Esse fluxo de cima para baixo é constante, ele não falha nunca. Se uma alma não é gerada, nunca foi pela ausência da tentativa do ajustador, e sim porque nós trancamos o nosso coração, nós não aceitamos essa interação e essa aproximação. A decisão está nas nossas mãos. E assim, tendo nascido no Espírito e estando feliz no reino de Deus, tu começarás a colher na tua vida diária, os frutos abundantes do Espírito.
Às vezes eu ouço perguntas desse tipo, assim, como é que eu sei se eu nasci de novo? Né? Algumas pessoas perguntam isso. Bom, a gente sabe que nasceu de novo quando nós produzimos frutos do Espírito. O maior identificador que pode nos dizer se nós nascemos de novo ou não são aqueles frutos do Espírito. Produzir, como a Daniela comentou, né? Lá no livro de Gálatas tem uma lista, o livro de Urântia também traz uma lista. Os frutos do Espírito é que dizem se eu nasci de novo ou não. Essa é a resposta. Se, pois, sois nascidos do Espírito, então, meus filhos, estais para sempre libertados das correntes autoconscientes, de uma vida de autorrenúncia e vigilância sobre os desejos da carne, e sereis transladados para o reino jubilante do Espírito, do qual, espontaneamente, vós mostrareis os frutos vindos do Espírito na vossa vida diária. E os frutos do Espírito são, em essência, o tipo mais elevado de autocontrole, agradável e enobrecedor. São o auge mesmo da realização terrestre para os mortais, a verdadeira mestria sobre vós próprios. Vez ou outra nós nos deparamos com situações que a gente pensa assim, eu não me conhecia. A gente descobre que a gente é capaz de fazer coisas, às vezes por impulso, no momento de raiva, no momento de um problema, que a gente fala assim, eu não sabia que eu agiria assim, né? Ou às vezes assim, eu me perdi, ou eu saí de mim. São algumas frases que a gente ouve, perdeu o controle. Ou seja, a pessoa agiu meramente como um animal. É um momento em que o espírito está totalmente alheio àquilo. Então, o grande segredo é conquistarmos essa mestria, ter o autocontrole, estar sempre conectados ao Espírito. Essa conexão, né, eu coloquei como indicação aqui a vinha e os ramos, que a Eliana já comentou. Essa conexão é estar conectado à vinha. Esse exemplo é fantástico para a gente entender essa ideia de estar conectado a Jesus. Se estamos conectados à vinha e não produzimos fruto, o que acontece? O lavrador vem e corta aquele ramo. Parece duro demais isso? Parece muito forte? Mas a parábola diz exatamente isso. Se você está conectado à vinha e você não produz fruto, você está sugando energia e não produz nada e atrapalha o outro que está produzindo. E esse lavrador, ele é eficiente. Ele quer que essa vinha dê frutos. E aquela ramagem, aquele galinho, aquela seção está atrapalhando todo, o lavrador vem e corta. Tem um trecho que fala assim, até aquilo que ele tinha será tirado. Sabe o que significa isso? Aquele ser recebeu o ajustador, recebeu todo o potencial de eternidade, de sobrevivência, e ele rejeitou, ele não produziu, ele não fez nada. Outro exemplo é a parábola dos 10 talentos. Ele enterrou tudo que ele recebeu e falou assim, olha, depois eu entrego tudo que eu recebi, está aqui, ó, inteirinho, mas não produziu nada. Então, o reino de Deus não é para pessoas acomodadas, porque o Pai, ele está buscando os excelentes. Ele está formando um exército de finalitores e ele quer os melhores. E quem é que decide quem são os melhores? Ninguém nasce melhor. Quem decide somos nós. E isso não é o que a gente consegue fazer, e sim o que a gente está tentando fazer. O caminho não é chegar em algum lugar, o caminho é o trilhar. Então não importa se de repente eu me sinto tão pequeno, frágil. O que Deus quer saber de mim é o quanto eu estou tentando fazer. Porque as chaves do reino do céu são:
sinceridade, mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Essas são as chaves. Então nós, não é aquele que está vistoso, bonito, é aquele que está correndo para alcançar, para chegar, né? O Pai sabe, porque a chave é a sinceridade. Então, estamos sendo sinceros na nossa busca, ou estamos acomodados, sentindo, não, eu já tenho tudo, já conheço tudo, eu já sou. Essa é a diferença, né? Nós não somos nada se não for pela misericórdia de Deus. Nós somos, o Henrique comentou, né? Nós somos o cocô do mosquito, né? No cocô do cavalo. Então, a gente realmente está aqui no ponto mais baixo. Mas quando Deus olha para lá e fala assim, o quanto aquela criatura quer vir até mim, o quanto ele está se esforçando para isso. Essa é a diferença. Bom, o segundo tópico, amai uns aos outros, né? Todo mundo conhece, né? O maior ensinamento de Jesus foi o amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. A regra de ouro, não faça ao outro o que você não quer que faça a você mesmo. Então, todos nós conhecemos, mas não é tão simples colocar em prática, né? Não é impossível, Jesus demonstrou isso na sua vida, em vários exemplos, né? Veja o exemplo do filho Judá, que dava tanto trabalho para a família, e a ponto deles quererem expulsar Judá, porque ele era realmente problemático. E Jesus sempre demonstrando um amor. E não era só porque era seu irmão, porque Jesus demonstrou esse amor com todas as pessoas. Então, assim, mais uma vez, o quão estamos sinceramente buscando amar? Esse amar não é um amor automático. Por exemplo, o amor que eu tenho pelo meu filho, independente de qualquer coisa, eu amo. Não é esse amor. O amor que Jesus ensinou é um amor de decisão, de tomar a decisão de amar. Eu não vou sentir o mesmo amor pelo cara que entra na minha casa, assalta a minha casa, agride a minha família. Eu não vou sentir o mesmo amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, não vou. Mas assim, eu posso decidir tentar compreendê-lo. Tentar entender o que motivou aquilo. Tentar enxergar que dentro dele também existe uma centelha batendo a porta daquele coração. Quando Jesus estava ali na cruz, não era um amor romântico que ele sentia, mas ele compreendia perfeitamente o que aquelas pessoas estavam fazendo. Tinha soldados ali que faziam aquilo ali todo dia. Era como alguém que trabalha no matadouro. Ele já não vê mais o animal passando, ele só chega, tá. É como aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que as coisas vão passando e ele só vai fazendo. É tão automático que quando acaba a porca, ele continua fazendo assim, né? Alguém já viu? Então, é uma ação automática. Jesus sabia daquilo. Jesus sabia que eles estavam ali só cumprindo uma função que ele viveu a vida para fazer. Então, assim, compreender o que o outro está fazendo, às vezes aquela pessoa que entra na sua casa, aquilo ali é tão natural para ele, ele fez aquilo a vida inteira. Não é certo, é óbvio que não. Mas aquilo ali, para ele, não tem o mesmo valor que tem para nós. Então, assim, o mais difícil é decidir amar as pessoas, decidir compreender as pessoas. Esse amor que Jesus ensinou é uma questão de decisão e não de sentimento. Não adianta a gente imaginar que a gente vai amar de coração o nosso algoz. Mas nós podemos buscar compreendê-los, entender por que eles estão naquela situação, o que levou essa pessoa a isso. E entender também que algumas vezes esse ser é mau de coração, escolheu o mal. Né? Muitas pessoas escolhem o mal. Jesus, quando estava falando no último discurso no templo, ele falou duramente contra os fariseus, porque assim, vocês tiveram a oportunidade, vocês ouviram, vocês viram, mas vocês escolheram o caminho do mal. Raça de víboras. Por quê? Porque eles haviam feito uma escolha.
Não havia boa intenção. Muitas pessoas agem com má intenção. Faz parte desse mundo que vivemos também. Só um complemento, que você falou dos fariseus, ele fala, acho que para Anás, né, o sumo sacerdote, né, que os outros não sabem o que eu estou fazendo, mas você sabe que eu sou. Né? Então, tem a ver com o que você está falando. Jesus havia estado com Anás outras vezes, a gente viu, né? E teve oportunidade. Anás sabia quem era Jesus. Só que eles tinham um negócio, eu não quero entrar na palestra de Jesus, né? Eles tinham um negócio tão lucrativo e a coisa funcionava tão bem para eles, que é melhor a gente acabar com o homem do que ele acabar com todo esse esquema nosso. É só um homem, a gente mata e acabou. Mal sabiam, né? Então, um outro... Jesus então tenta substituir isso que eu estava comentando aqui, da gente não conseguir amar, por exemplo, o outro como eu amo meu filho. Esse é o amor divino, amar como um pai. E Jesus tenta substituir isso. Assim, olha, eu falei para vocês amarem uns aos outros fraternalmente, agora eu quero dar um passo a mais. Eu quero que vocês substituam esse amor fraterno pelo amor paterno. Então, o amor de Jesus, né, e que ele ensinou a nós, é algo assim que eu considero muito difícil. O Dalmolin também comentou isso. É algo muito difícil. A gente tem que começar a exercitar pela decisão. Tomar a decisão de amar e depois, de repente, a gente começa a compreender um pouco mais esse amor. Mas eu trouxe aqui, né, sobre isso que Jesus disse. Jesus ensinou aos seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio. E isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia, requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Olha o desafio. Né? Essa é a grandeza do amor de Jesus. E a gente tem que buscar experimentar, e que essa é, eu diria, uma coisa, pelo menos para mim, na visão que eu tenho hoje, parece algo inatingível. Amar o meu algoz como eu amo meu filho? É possível isso? Esse é o desafio apresentado por Jesus. Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno, mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus, para serem perfeitos como o Pai no céu é perfeito, que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas, e que, portanto, pudessem começar aos homens como Deus começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno, a ponto de amar os nossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoai àqueles que vos amaldiçoam, e orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai aos homens do mesmo modo que acreditais que eu os trataria. Veja que não é mais assim, tratar o outro como ele vos trata, né? Ou amar o próximo como você ama a si mesmo. Não, amai o próximo como eu amo todos vós. Essa é a diferença do amor paterno para o amor fraterno. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre, se apenas amardes àqueles que vos amam. E é mais ou menos o que a gente faz, né? Nós conhecemos as pessoas afins, nos relacionamos, amamos as pessoas com as quais convivemos, mas muitas vezes a gente passa e tem um estranho passando por uma dificuldade e a gente não vê, ou a gente finge que não vê. Isso acontece com a gente o tempo todo. Outro dia eu estava na praça, né, passou um senhorzinho empurrando uma bicicleta, pediu uma ajuda, e eu falei, não posso agora. E aí ele saiu e tal.
E aquilo ficava me martelando, né? Aí eu fui atrás dele, conversei com ele um pouco, peguei o endereço dele, que eu quero fazer uma visita, foi esses dias, ainda não pude ir lá. Mas assim, o que eu quero dizer é que algo na gente fica martelando essas coisas. Fica tocando a gente. Você não vai fazer nada? Você não vai lá? Você não vai ajudar? Você não pode ajudar? Você não pode sequer dar uma palavra? Mas assim, o quanto a gente pode ajudar de verdade? Porque dar R$1, R$2, 5, 10, 20 ou 50, isso é a nossa ajuda mais barata que a gente pode dar. Essa é a parte mais fácil. Você tira do dinheiro ali, você pagou pelo trabalho que você tinha que fazer para ajudar de verdade aquela pessoa. E aí você vai embora, aquela pessoa vai continuar na rua. Como é ajudar de verdade? Se aproximar dessa pessoa, se interessar por sua vida, visitá-la, ver quais são as reais necessidades, de repente ajudar essa pessoa a sair daquela vida de esmola, oferecer uma ajuda de educação, ou uma ajuda de trabalho, ou oferecer um trabalho se for possível, ou ajudar a encontrar um trabalho se for possível. Algumas pessoas não querem sair dessa vida, a verdade é essa. Tem sim, em muitos casos, pessoas se habituaram àquilo. Outras não, e nós não temos como julgar isso assim exteriormente, só de olhar e falar assim, isso é um mendigo profissional. Às vezes não, às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil e naquele momento ela precisa de ajuda, e talvez aquilo é uma vergonha para ela, mas ela não tem outra saída. Então, como a gente pode ajudar de verdade? Eu tenho certeza que se a gente colocar isso na cabeça, assim, como é que eu posso ajudar de verdade essa criança? Se interessar, ir atrás, buscar. Isso demanda tempo, isso dá muito mais trabalho do que você dar uma esmola, né? E se tivesse mais pessoas fazendo isso, com certeza o mundo seria melhor. Então, vós estáis... antes de eu completar, eu dei aquele exemplo do senhorzinho que eu encontrei na praça, né? E para não parecer assim que, não é mesmo tão bonzinho, né? Foi lá, falou com o senhor. Mas assim, e quantas outras vezes que eu não fiz nada? Sabe, esse é um exemplo que me gratificou fazer aquilo, porque a gente se sente tão bem quando a gente faz o bem, e aí essa deveria estimular a gente a praticar mais, porque isso nos faz sentir bem. Quantas outras vezes, por exemplo, já passei de carro, de repente tem um rapaz caído, bêbado, falei assim, tá bêbado, vou embora, né? De repente a pessoa está machucada, não sei, lembra a história do bom samaritano? Né? Então, o ideal é que a gente preste mais atenção à nossa volta e que a gente possa ser aquele instrumento de Deus para ajudar as pessoas que precisam. Jesus era isso. Né? Jesus era isso. Jesus nunca ignorava uma pessoa. Nunca. Existe esse caso desse jovem, aparentemente por não ter um ajustador, né? Era só um corpo vivente, mas não tinha espírito. O amor humano pode de fato ser recíproco, mas o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Conheceis bem o mandamento que indica que deveis amar-vos uns aos outros, que ameis vossos semelhantes como a vós próprios. Mas não estou plenamente satisfeito, nem mesmo com tal devoção sincera da parte dos meus filhos. Gostaria de ver-vos praticando atos ainda maiores de amor no reino da fraternidade crente. E assim vos dou este novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Novamente, assim, me vem à mente as perguntas, né? O que eu tenho que fazer? Enoque e Elias conseguiram a fusão com o ajustador, alcançaram um nível tal. O quanto nós estamos dispostos a realmente seguir os ensinamentos de Jesus para conquistar isso? Jesus mostrou, nós temos o caminho das pedras. Isso aqui são só 12 ensinamentos, mas o livro está repleto de ensinamentos e exemplos diários de Jesus, de como ele agia, e que ele mostrando, esse é o caminho para vocês conseguirem. Vocês podem alcançar a fusão. A questão é, quanto nós estamos dispostos a realmente encarar esse desafio? O quanto nós queremos realmente essa fusão? Isso, eu estou aqui só repetindo o que eu li, gente. Eu não sou como todos, né? Essas perguntas todas servem para mim.
O quanto eu estou disposto? O dia a dia, o trabalho, a diversão, a televisão, um seriado que eu gosto muito. Não que essas coisas são ruins, mas se elas começam a tomar todo o tempo disponível da sua vida, o quanto você está se dedicando para a sua construção espiritual? Esse é o desafio nosso, se nós queremos a fusão. Se está tudo bem, não tem problema, posso, né? Essa não é a minha meta, não quero me fusionar aqui, lá em Jerusalém está ótimo. O difícil é o humano com o divino, essa é a difícil comunicação. É uma caminhada. Para chegar até o ajustador, até o primeiro círculo, é uma caminhada. E uma caminhada é feita como? É um passo de cada vez. Ninguém vai saltar aqui e chegar em contato com o ajustador lá. Nós temos que percorrer esse caminho. É um passo de cada vez. É todo dia. Não nos acomodarmos com o que somos. É todo dia, assim, eu poderia ser melhor. Hoje eu posso ser melhor do que ontem. Se a gente tiver com essa convicção, se a gente escrever isso nas paredes, assim, da nossa sala, hoje eu posso ser melhor do que ontem, e a gente continuar martelando, no mínimo a gente vai conseguir progredir um pouco. Não tem como não produzir nada, algo será produzido, né? E a gente começa a viver e o ajustador começa a apontar coisas, assim, olha, era para você ter feito aquilo e você não fez. Aquela pessoa precisou de ajuda, você passou e fez de conta que não viu, e ele fica apontando. A gente sente isso. E fala assim, mas eu já passei. Pô, para então e vai lá, né? É isso que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, é isso que Jesus faria. Se a gente está estudando a vida de Jesus e quer seguir o seu exemplo, é isso que ele faria. Em qualquer momento da nossa vida, paremos e perguntamos o que Jesus faria nessa situação, como ele agiria. Você leva uma fechada no trânsito, se Jesus estivesse ali pilotando o carro, como ele agiria? Ele mostraria o dedo, xingava, seu barbeiro, será que era isso que ele faria? Então é isso que a gente tem um grande referencial. Próximo ponto é sobre a humildade. Jesus falou bastante sobre humildade, tem a parábola do publicano e o fariseu, né? Então a humildade inclusive a humildade é tratada lá no Sermão da Montanha, né, que ele fala, felizes são os humildes. Então Jesus teve uma longa conversa com Ganide a respeito da impossibilidade de ensinar um homem sobre Deus se o homem não deseja saber de Deus. Sabe o que isso tem a ver com humildade? Tem pessoas que estão tão cheias de si, tão cheias de conhecimento, que elas são copos cheios. E por mais precioso que seja o líquido que você queira acrescentar àquele copo, ele está cheio. Quando você colocar ali, vai derramar pelas beiradas. O homem tem que ter a humildade de saber que eu não sou completo. Ele tem que reconhecer a sua pequenez e a sua necessidade de aprender sempre mais. Nós não sabemos nada. Não vou nem dizer não sabemos tudo, nós não sabemos nada. Estamos engatinhando no conhecimento e muitas vezes a gente tropeça no próprio ego, por achar que sabe muito, por achar que é importante, porque eu tenho uma posição, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho bens, ou porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz tantas faculdades. E muitas vezes as pessoas rejeitam. Quantas vezes as pessoas rejeitaram a quinta revelação porque elas estão tão cheias de si e os seus castelos tão bem construídos e elas não querem se desfazer dessas construções que levaram anos para construir e perdem a oportunidade de receber a maior pérola, aquilo que Jesus disse assim, ó, a pedra angular os arquitetos a rejeitaram, né? Então, nós temos que ter também essa humildade. Eles tinham encontrado casualmente um pagão irrefletido durante essa viagem aos lagos. E Ganídio ficou surpreso de que Jesus não seguiu a sua prática usual de atrair o homem para uma conversa que naturalmente conduziria a discorrer sobre questões espirituais. Jesus sempre fazia isso, né?
Ele sempre ia rodeando assim, puxando assunto. Lembra daquele jovem triste lá nas montanhas? Ele chegou, tentou falar com ele, o jovem todo travado, né? Tudo fechado. E Jesus, aí pega e usa um artifício, assim, olha, você sabe o caminho para ir para tal lugar? Jesus conhecia tudo ali, aqueles caminhos, né? E aí, mas Jesus utiliza isso para se aproximar. De repente o jovem começa a explicar, você vai por aqui, e Jesus aproveita e começa a conversar com ele. Então, Jesus sempre fazia essa aproximação. Nesse caso, Jesus não fez. Quando Ganide perguntou ao seu mestre por que ele demonstrara tão pouco interesse nesse pagão, Jesus respondeu: Ganide, aquele homem não tinha fome da verdade, não estava descontente consigo próprio. Deve ser-lhe dado mais tempo para que as provações e dificuldades da vida preparem-no para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Tu não podes revelar Deus àqueles que não o procuram. É preciso que as experiências da vida proporcionem ao homem ele vir a ter fome da verdade. Isso é uma questão de reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas limitações, que o nosso conhecimento é frágil, que é um castelo de areia, na verdade. E se a gente não construir, né, um conhecimento sólido em Jesus, é aquele exemplo do homem que constrói sua casa na areia, né? Aí vem a onda e leva tudo. Então nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Isso é também um ato de humildade. E aí por isso que diz aqui: felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão, pois serão saciados. Felizes são, eu já li, né? Apenas aqueles que se sentem pobres em espírito irão ter fome e sede de retidão. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual. É por isso que Jesus fala: felizes são os humildes, felizes são os pobres de espírito. Não é que assim, olha, continue pobre de espírito, né? Não, mas reconheça que você necessita mais, que nós sempre estamos aquém daquilo que podemos ser. Sempre estamos um passo atrás daquilo que a gente pode melhorar. É isso que é se declarar pobre em espírito, para que a gente possa ser alimentado. Humildade na presença do Pai. Fazei bem ser brandos perante Deus e autocontrolados diante dos homens. Mas deixai a vossa humildade ter origem espiritual, e não que seja uma exibição ilusória do sentimento autoconsciente de superioridade. Assim, eu sou tão superior que eu vou demonstrar humildade, né? Então, não é a humildade genuína, né? É uma humildade falsa, na verdade, porque a pessoa se acha tão evoluído, se acha tão grande, e fala assim: por ser tão grande, eu não vou me rebaixar ao seu nível. Quantas pessoas assim, dizem isso? Então, essa não é a humildade verdadeira. O profeta falou de modo ponderado quando disse: anda humildemente com Deus, pois conquanto o Pai do céu seja infinito e eterno, Ele também reside com aquele que tem a mente contrita e o espírito humilde. O meu Pai desdenha o orgulho, repugna a hipocrisia e abomina a iniquidade. Então, realmente, felizes são os humildes, porque Deus ama os humildes. E Ele desdenha o orgulhoso. Então esse é o devemos praticar, né? Também não é fácil, né? Fingir que é humilde é muito fácil. Essa é a parte fácil, fingir que é humilde. Difícil é ser humilde genuinamente. Dizei aos meus filhos que eu sou não apenas terno para com os seus sentimentos e paciente com suas fraquezas, mas que sou também sem piedade com o pecado e intolerante com a iniquidade. Sou de fato manso e humilde na presença do meu Pai, mas me torno implacável e inexorável na mesma medida quando há erro deliberado e rebelião pecaminosa contra a vontade do meu Pai no céu. Isso me faz lembrar um comentário que teve aqui, eu não lembro quem, acho que foi... Esqueci o nome. Bom,
ele vai lembrar quando eu falar. Comentou sobre os atentados terroristas. Como é que eu posso amar essas pessoas? Nós podemos amar essas pessoas, mas não quer dizer que devemos aceitar suas atitudes, suas ações. Jesus amava todas as pessoas, mas nunca compactuou com o erro. É diferente. Essas pessoas precisam mudar suas atitudes, elas precisam rever seus conceitos. Elas estão dizendo: se eu estou fazendo isso em nome de Deus, eu sou um religioso e eu vou lá e mato as pessoas mesmo porque Deus quer que eu faça isso. Elas estão erradas. E Jesus nunca compactuou com o erro. Nós temos que entender que essas pessoas são filhos de Deus, devemos amá-las, mas não quer dizer que devemos compactuar com seus erros. E isso em todas as esferas, não somente com o terrorismo. No dia a dia também, vamos amar as pessoas, mas não precisamos concordar com seus erros. Não precisamos compactuar com isso. E Jesus era extremamente amoroso, mas ele fala assim: eu me torno implacável e inexorável na mesma medida, quando há erro deliberado e rebelião. 4. Aprendam a perdoar uns aos outros. Outro ensinamento de Jesus, que é o perdão, né? Um pai compassivo perdoa livremente. Os pais não conservam memórias vingativas contra seus filhos. Os pais não são como juízes, nem como inimigos, nem como credores. As verdadeiras famílias são construídas na tolerância, paciência e perdão. E se nós somos uma grande família, e se Jesus nos ordenou que a gente amasse com amor paterno, o perdão tem que se tornar uma coisa fácil, tem que ser natural. Nós não guardamos rancores dos nossos filhos quando eles erram. A gente se lamenta: meu filho, você errou, não faça mais isso, corrige, às vezes põe de castigo, para que aquilo represente para ele que, olha, tudo que você faz, você sofre consequências, o mundo é assim, você tem que se preparar, mas eu não fico com raiva do meu filho por conta daquele erro. Eu reconheço que ele é falho, que ele é humano. Nós, adultos, erramos, quanto mais as crianças, né? Então, nós não guardamos rancores. Por que nós vamos guardar rancores com o nosso próximo? Isso faz muito mal a nós do que ao outro. A verdade é essa. Se a gente for usar de inteligência, guardar rancor é a pior coisa que a gente pode fazer contra nós mesmos. Então, o perdão alivia. Você esquece, joga no mar do esquecimento, acabou, aquilo ali já era. Não devemos cultivar isso dentro de nós, porque isso só nos prejudica. E Jesus, né, sempre um bom exemplo disso. O Pai do céu perdoa o vosso pecado, e, portanto, deveríeis aprender a perdoar-vos uns aos outros. Aqui é, na verdade, o 4 do tópico 1. Tópico 1 é o sermão sobre o perdão. Então tem 1, 2, 3, 4. Simão Pedro. E, portanto, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que ordenou uma verificação financeira nas contas dos seus intendentes. E quando começaram a fazer esse exame das contas, foi trazido diante dele um dos seus principais servidores, que confessava dever 10.000 talentos ao rei. Ora, esse oficial da corte do rei, havendo passado por tempos difíceis, argumentou que não possuía com que pagar a sua obrigação. Assim, o rei ordenou que a sua propriedade fosse confiscada e que os seus filhos fossem vendidos para pagar o seu débito. Quando esse servidor ouviu a sua sentença, caiu com o rosto no chão diante do rei, implorando-lhe que tivesse misericórdia e lhe concedesse mais tempo, dizendo: Senhor, tem um pouco mais de paciência comigo e eu te pagarei tudo. E quando o rei olhou para esse servidor negligente e para a sua família, ficou comovido de compaixão e ordenou que fosse liberado, que a sua dívida fosse totalmente perdoada. E esse importante servidor, tendo assim recebido a misericórdia e o perdão das mãos do rei, retornou aos seus afazeres. Depois disso, encontrando um dos seus subordinados que lhe devia uma mera quantia de 100 denários,
Aproximou-se dele e pegando-o pela garganta, disse: paga tudo o que me deve. E então esse servidor caiu aos pés do seu dirigente, e implorando-lhe disse: tem só um pouco de paciência comigo, em breve eu poderei te pagar. Mas o servidor dirigente não demonstrou misericórdia para com seu companheiro servidor, e ao contrário, mandou para a prisão até que pagasse o seu débito. Quando os companheiros servidores viram o que havia acontecido, ficaram tão aflitos que foram contar tudo ao Senhor e mestre, o rei. Quando o rei ouviu sobre o seu servidor dirigente que ele fizera, chamou esse homem ingrato e implacável diante de si e disse: tu és um servidor maldoso e indigno. Quando buscaste a compaixão, eu te perdoei graciosamente de toda a tua dívida. Por que tu não mostraste misericórdia também para com teu companheiro servidor, do mesmo modo que mostrei misericórdia contigo? E o rei ficou com tanta raiva que entregou o servidor ingrato aos soldados para que eles o prendessem até que pagasse tudo o que devia. Essa é uma parábola de Jesus, né? E que faz a gente refletir. Nós somos perdoados por Deus a todo instante, às vezes coisas horríveis que fazemos, né? E a gente vai lá, chora: Senhor, me perdoa, e sai aliviado, né? Obrigado, Senhor. E aí alguém erra contra a gente cata pela garganta e assim: agora você vai me pagar, né? Então acho que a lição que Jesus está querendo dizer é: se eu sou merecedor do perdão de Deus e Ele quer nos perdoar, que nós demonstremos misericórdia com os nossos semelhantes. Eles erram também e eles às vezes cometem falhas conosco, eles nos decepcionam e a gente se pega tanto a isso e não acaba deixando passar a oportunidade de retribuir aquele perdão que Deus concedeu a nós. Outro tópico é a respeito do serviço. Aquele que serve aos homens está servindo a Deus. E Jesus falou isso claramente, né? Esse dever do homem expressa-se em dois grandes privilégios: a adoração sincera ao Criador, o Pai do Paraíso, e o serviço de amor aos nossos semelhantes. Então, tem algo que cabe a nós fazer. Deus, né, nos colocou aqui e aqueles que têm melhores condições têm o dever moral de ajudar aqueles que têm menos condições. Isso é uma lei universal. Não há nada que eu possa fazer para Deus. A gente fala assim sobre meditação: eu estou oferecendo um tempo a Deus. Nós não estamos oferecendo um tempo a Deus. Nós estamos utilizando uma técnica que me ajuda a vencer as batalhas da vida. Eu estou sendo isso quando eu faço, eu estou fazendo algo para mim. Ou quando eu oro, eu estou fazendo algo para mim. Porque eu estou fazendo algo que vai melhorar a minha vida. Não estou fazendo nada pelo outro. Mesmo quando eu oro para um terceiro, essa oração só vai ter sentido se ela vir acompanhada de ação. Eu tenho que ajudar essa pessoa, né? Mas literalmente, não é assim: eu orei por você, já fiz a minha parte, agora você se vira com o resto. A oração não é esse o objetivo da oração. A oração vale muito mais para mim do que para o próximo. O próximo eu tenho que ajudar realmente. Jesus tinha tantos lugares para ir, tantos lugares para pregar, e ele resolveu construir um hospital, um acampamento para receber as pessoas que precisavam. Não, a missão é muito mais importante ficar fazendo hospital. Não, a missão dele era servir o próximo, e ele deu exemplo disso em todas as suas palavras. Eu vim para servir, para ajudar, e é isso que vocês têm que fazer. Torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religião interior do reino tende a se manifestar infalível e crescentemente nas vias práticas do serviço ao próximo. Jesus ensinou uma religião que compelia os seus crentes a empenhar-se em fazer o serviço do amor. Toda a missão de Jesus está nisso: ajudar as pessoas. Ele ia de cidade em cidade para ajudar as pessoas. E, obviamente, ele
trazia o alimento espiritual. Sempre uma palavra de amor para mudar a vida dessas pessoas. E sabe por que Jesus evitava tantos milagres? Porque a cura daquelas pessoas, muitas vezes, não representava nada espiritualmente. Jesus, quando fala da cura lá no entardecer em Cafarnaum, que curou 683 pessoas, nenhuma delas voltaram para seguir Jesus. Elas estavam curadas, satisfeitas, cada uma foi para sua casa. Aquilo não representou de valor espiritual quase nada. Então Jesus sentia misericórdia? Sim. Eu vejo o meu filho doente. Se eu tivesse a opção de curá-lo, eu não curaria? É claro que a compaixão de Jesus tocava em seu coração, ele sentia, falou assim, nossa, essas pessoas estão sofrendo. E por que ela está sofrendo? Está sofrendo por N fatores. E um desses fatores são Lúcifer, que a gente colocou no poder, Caligaste, que a gente mandou para a Urântia. Então Jesus falou assim, por conta desses outros filhos, muitas pessoas estão sofrendo consequências aqui. E Jesus sentia piedade. E quando ele sentia compaixão e desejava que essas pessoas se curassem, elas eram curadas, porque tudo que um filho criador deseja é inerente a ele, é inerente à capacidade de criação dele. Então ele desejava, aquilo se tornava real. O universo foi ele que criou. Sabe que o universo não vai obedecer ao seu próprio criador? Então não importa, mas assim, aquilo de valor espiritual não representava muito. Por isso Jesus evitava as curas, porque as pessoas iam lá só para isso. Muitas outras pessoas que ficavam lá no hospital, lá Jesus cuidando, um paninho, uma compressa na testa, uma palavra de amor, aquilo ali valeu muito mais do que a cura material daquela pessoa. Representou muito mais, né? Então o serviço, Jesus ensinou que o serviço ao semelhante é o conceito mais elevado da fraternidade dos crentes do Espírito. Então, nós temos que abrir os olhos para isso. O que eu posso fazer para ajudar? Se eu posso fazer e eu não estou fazendo, eu estou sendo negligente. Porque essa é a minha missão aqui na Terra. Deus nos colocou aqui para nos ajudarmos uns aos outros. É por isso que nós somos uma grande família, somos todos filhos, porque nós temos que ajudar os nossos irmãos. Né? A principal preocupação do crente não deveria ser o desejo egoísta da salvação pessoal. Estou preocupado com a minha salvação. Do outro lado, cada um dá conta de si mesmo. Eu já ouvi tanta coisa assim. E às vezes a gente poderia contribuir tão mais com a salvação do outro, né? O Henrique falou assim, é tão importante a gente pensar assim, olha, eu vou ter os meus filhos comigo na vida eterna. Imagina você poder falar assim, não, o que eu posso fazer pelo meu vizinho para ter comigo na vida eterna? O que eu posso fazer para o meu próximo para ter comigo na vida eterna? Para fazê-lo... O que nós estamos fazendo para ajudar? Nós não vamos mudar o mundo assim, uma pessoa só não. Me faz lembrar a história da floresta, né, a floresta que estava em chamas, e aí tinha um beija-flor que ia lá no rio, pegava um pouquinho d'água e vinha, né, e jogava. E aí chega um outro passarinho e pergunta, né, você está louco? A floresta está pegando fogo, você vem aqui e fala assim, olha, não importa, eu estou fazendo a minha parte. Então, às vezes, a gente acha o mundo tão ruim que a gente cruza os braços e fala assim, olha, não tem jeito, não tem saída. Mas se todos mudassem de ideia, e se todos os beija-flores da floresta, e todos os bem-te-vis, e todos os gaviões resolvessem dar a sua contribuição, a gente pode apagar o fogo. O livro de Urântia vem ensinar como é que a gente faz. Então, se tem alguém que pode mudar esse mundo, somos nós. Nós não devemos esperar que Jesus volte e conserte o mundo. Nós temos que consertar o mundo para que ele volte. Esse é o nosso papel, né? Cinco, ainda é o do serviço, né? Então eu vou ler rápido aqui. Deveis amar todos os homens, como eu vos amei. Devereis servir a todos os homens, como vos servi, com compreensão, compaixão e afeição fraternal. Se quiseres servir a mim, serve aos meus irmãos na carne, como eu servi a ti. Como é que eu faço para servir a Jesus? Muitas pessoas pensam que é ir na igreja pelo menos 2 vezes na semana. Lamentavelmente, a grande
população cristã acredita que servir a Deus é ir à igreja, ou fazer parte do grupinho da igreja. Ir à igreja não é fazer serviço ao próximo, porque quem precisa de serviço está lá fora. Ir à igreja é alimentar a mim mesmo. É como você chegar num posto de gasolina, você abastece o seu carro. Mas você não fica 24 horas indo no posto de gasolina, você abastece, você vai cumprir o que você tem que cumprir. Então, se você vai na igreja, excelente, vai lá, se alimente, aproveite, regozije daquela presença com Deus, mas você agora tem que partir para o campo. O campo está aí, fértil, né? Tem o solo fértil, tem tudo. O nosso papel é semear. Os frutos do Espírito Divino, gerados nas vidas dos mortais, nascidos do Espírito e sabedores de Deus, são... Aqui uma lista de frutos do Espírito, né? Serviço pleno de amor, devoção não egoísta, lealdade corajosa, equidade sincera, honestidade esclarecida, esperança imorredora, confiança segura, ministração misericordiosa, bondade infalível, tolerância plena no perdão e paz duradoura. E está aqui um dos frutos do serviço, um dos frutos do Espírito é o serviço, né? Serviço aos nossos semelhantes. E tem a parábola dos 10 talentos, que é muito importante, né? Depois vocês podem ler, porque nós muitas vezes estamos enterrando o nosso talento, não estamos produzindo, não estamos fazendo multiplicar aquilo que nos foi dado. Então, muito importante a parábola dos 10 talentos, não vai dar para falar sobre tudo. Dedicação sincera. Isso aqui pode ferir muito algumas pessoas, porque eu noto que às vezes as pessoas pensam que fazer parte do reino de Deus é um oba-oba, é uma coisa assim sem compromisso. Eu vou fazer a minha parte, para mim, eu faço a minha oração, mas depende do que você está disposto a ser. A Eliana falou sobre a parábola do semeador. Vocês estão dispostos a ser o solo ou vocês querem ser o semeador? E aí? Vocês são apenas solo ou vocês são semeador? Porque Jesus disse assim, olha, a lavoura está farta, mas o que faltam são os ceifeiros. Então vamos orar para que Deus envie mais ceifeiros, porque a lavoura está aí. Tem muito serviço para ser feito. E nós estamos só solo? Ou nós vamos ser o semeador? Nós temos que ser o semeador. Quando Jesus atraía aquelas pessoas, ele sabia que o tempo dele era curto e que ele precisava daquelas pessoas para continuar o trabalho. E ele estava selecionando os semeadores. Que aquela pessoa que foi um solo um dia, ela possa crescer e se tornar um semeador. Esse é o grande chamado. E Jesus falou assim, olha, isso não é barato. Tem um título do documento que fala assim, avaliando o custo. Qual é o custo de ser um semeador? Esse é o trecho. O custo a ser pago para permanecer na ascensão progressiva do reino é uma pérola de alto preço. E para possuí-la, um homem vende tudo o que tem. O que muitas pessoas fazem é não querer se desfazer dos seus próprios tesouros. É querer fazer aquela mistura, né? Misturar aquilo que eu já sei, que eu não abro mão de jeito nenhum, que é um conhecimento preciosíssimo, não abro mão desse conhecimento, dessa informação, passei a vida cultivando isso, é a minha pérola, e rejeita a pérola principal. Então, o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço? Jesus certa vez disse assim, ó, de agora em diante, vós que quereis seguir-me, deveis aceitar, pagar o preço da dedicação sincera a fazer a vontade do meu Pai. Se quiserem ser meus discípulos, deveis estar dispostos a abandonar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs. Se um de vós quiser agora ser meu discípulo, deverá estar disposto a abandonar até mesmo a sua vida, exatamente como o Filho do Homem está a ponto de oferecer a sua vida para completar a missão de cumprir a vontade do Pai na terra e na carne. Naquela época, temos que também separar o contexto histórico que eles estavam vivendo. Eles não tinham internet, não tinham automóvel, não tinham telefone, né? Não tinham muitos dos instrumentos que nós podemos usar hoje para poder divulgar essa mensagem, às vezes até sem sair de casa. Mas
é um período de dedicação que a pessoa tem que ter. Aquele momento que você vai dedicar, não a você mesmo, dedicar ao próximo, né? Então, naquela época, para que eles pudessem seguir Jesus, eles tinham que abandonar a família, não tinha jeito. Olha, nós vamos sair numa campanha de pregação, sua família vai ficar aqui, sua mulher e seus filhos. Aí eles faziam a pregação, voltavam, ficavam uma semana pescando, juntava renda, comprava comida da família, agora vamos sair de novo, outra campanha de pregação. Elias, só uma coisa, Jesus falou sim isso, mas depois ele foi específico, por causa muita confusão, ele falou, eu exijo isso de vocês, os apóstolos, não dos outros. Mas ele foi bem específico, dizendo, para vocês, meus apóstolos, isso é necessário e é o que peço isso aqui. No primeiro momento ele falou para os 12, depois ele treinou 70. Os 70 os 70 saíram e saíram pelo mundo para pregar. Então assim, a pergunta é, se você quer ser o sol, tudo bem, você vai ser o solo, vai produzir frutos, seja a terra fértil e produza frutos. A minha pergunta é, quem de nós está disposto a se tornar semeador? Para se tornar semeador, esse é o custo. E Jesus disse isso aos apóstolos, depois isso foi exigido dos discípulos, né? Que não era apenas os 12. Haviam muitos discípulos, às vezes a gente pensa só nos 12, mas havia muitos discípulos de Jesus que seguiam ele, seguiam mesmo. Aí mostra nas aparições, Jesus aparece a 2 discípulos e não faz parte dos 12, porque havia muitos discípulos, não era só os 12. Os 12 eram os apóstolos, os embaixadores do reino, que ele havia escolhido primeiro, depois treinou 70 lá em Magadã e continuou. Se não estiveres dispostos a pagar o preço integral, dificilmente podereis ser discípulos meus. Antes de continuar, todos vós deverias assentar para avaliar o que pode custar ser meu discípulo, se tornar um semeador. Esse é o preço. Agora deveis examinar a vós próprios para saber os motivos que tendes para ser meus discípulos. Se buscais honras e glórias, se estiverdes voltados para as coisas terrenas, então sois como o sal quando ele perdeu o seu sabor, que não serve para nada. Um sal sem sabor, ele serve para quê? É só um pouquinho de areia, né? Serve para colocar numa ampulheta, né? Deve ser. Estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada no reino do céu? Estamos querendo realmente nascer outra vez? E nos refazer? Estaremos dispostos a nos sujeitar a esse terrível processo de provação, destruição do ego e de reconstrução da alma? O mestre, pois, não disse, quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la? Acaso não vedes que não vim para vos trazer a paz, que vim mais vos trazer uma batalha da alma? Em verdade, após pagarmos o preço da dedicação à vontade do Pai, experimentamos uma grande paz, desde que continuemos a seguir nesse caminho espiritual de consagrar a vida. É um ensinamento de Rodin, mas que ele extrai dos ensinamentos de Jesus. É do texto de Rodin de Alexandria. Então aqui, ó, se algum homem quiser seguir-me, que esqueça de si próprio, que assuma as suas responsabilidades diariamente e me siga, pois todo aquele que quiser salvar a sua vida egoisticamente, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que pode um homem dar em troca da vida eterna? Não vos envergonheis de mim e das minhas palavras em meio a essa geração pecadora e hipócrita. Do mesmo modo que não terei vergonha de reconhecer-vos quando em glória eu aparecer diante do meu Pai, na presença de todas as hostes celestes. O mercador foi aquele que, quando ele descobriu a pérola mais preciosa, ele abriu mão de toda a sua riqueza, porque ele queria aquela pérola. E quem é a nossa pérola? É Jesus. E nós descobrimos essa pérola, mas nós não queremos abrir mão da nossa riqueza em troca dessa pérola. Não queremos dedicar 100% da nossa vida para ter essa pérola. O exemplo é esse, né?
Tópico 7. Conquistar a si mesmo, né? Diz que o homem que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade inteira. O mestre foi um exemplo perfeito de autocontrole humano. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não proferia nenhuma ameaça contra aqueles que o atormentavam. Quando foi denunciado pelos seus inimigos, ele simplesmente entregou-se ao julgamento justo do Pai no céu. Jesus, é claro que em alguns aspectos, não quer dizer que a gente tem que agir como Jesus, assim, vamos entregar para morrer numa cruz. Não é essa a nossa missão. Mas o autocontrole, sim. Nós temos que conquistar o autocontrole. É um exemplo de até onde foi o autocontrole de Jesus, né? Eu venho com uma nova mensagem de autoesquecimento e autocontrole. E mostro-vos o caminho da vida, como foi revelado a mim pelo Pai do céu. E em verdade digo-vos, que aquele que conquista o controle sobre o próprio ego é maior do que aquele que conquista uma cidade. A automestria é a medida da natureza moral do homem, é indicadora do seu desenvolvimento espiritual. Então está aqui a chave. Assim, eu quero saber o quanto eu sou evoluído espiritualmente. Basta eu responder o quanto eu tenho automestria sobre mim mesmo, o quanto eu tenho autocontrole sobre mim mesmo. Esse é o fator que vai determinar o quanto eu estou evoluído espiritualmente. Você quer perguntar em que círculo eu estou? Pergunte a si mesmo o quanto eu tenho autocontrole. Para mim, isso responde bem a minha pergunta sobre em que status eu me encontro nesses 7 círculos. Fora ele é meramente um animal. Fora dos 7 círculos, ele é meramente um animal, não é um ser espiritual. Está fora da realidade espiritual. Quantas vezes, após haver desfeito mal, vós pensastes em atribuir os vossos atos à influência do maligno? É muito comum nas igrejas, nas religiões, né? O diabo me fez isso, o diabo me causou aquilo. Sempre assim. Quando em realidade fosseis levados pelas vossas próprias tendências naturais. Doravante não é um dever, mas é como um alto privilégio que, ao buscar essa perfeição no amor do Pai, vos limpeis de todos os males da mente e do corpo. Vos limpeis de todos os males da mente e do corpo. Não é um dever. Ainda bem, né? Não é um mandamento, mas é um privilégio, né? Buscar essa perfeição no amor do Pai. O vosso segredo da mestria e do controle sobre o ego está ligado à vossa fé no Espírito residente, que sempre trabalha por amor. Mesmo essa fé salvadora que tendes, não a tendes por vós próprios, é também uma dádiva de Deus. Ponto 8, a prece. A prece não é algo, como eu já disse, não é algo que eu faça para Deus. Deus não necessita das nossas preces. Não é como na mitologia grega, que os deuses dependem para ter poder de como está o humor dos seus súditos, né? Quando as pessoas sentem medo, Hades se fortalece, né? Quando as pessoas amam os deuses e os admiram, então Zeus se fortalece. Não é assim. Deus é o que é. E Ele não necessita de nada que a gente possa dar. Ele não necessita. Ele é altamente suficiente. Absolutamente autossuficiente. Nada que eu tenha, que eu possa oferecer a Deus, senão uma única coisa. Só uma única coisa eu posso oferecer a Deus. A minha vontade. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Falou assim, olha, a vontade é sua. Faça as suas escolhas. Você escolhe o seu caminho. Até mesmo me rejeitar. Você tem o direito de fazer isso. A única coisa que o homem pode dar a Deus de novo é assim, Pai, eu quero fazer a sua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade. Essa é a maior alegria que a gente pode dar a Deus. Porque não há nada mais que eu possa oferecer que não seja isso. É a única coisa.
ofereço preces a Deus, nem mesmo a adoração, a minha adoração a Deus, ela serve mais para mim do que para Deus. Para Deus não serve, não é uma necessidade dele, ele não precisa de nada. Mas e a prece? Por que então nós devemos orar? Para o nosso próprio bem. Jesus utilizava essa ferramenta da prece de uma maneira fantástica, e talvez seja isso que o ajudou muitas vezes nas tribulações da vida. As coisas começavam a apertar, ele arrumava um tempinho e ia para o monte, e ele ficava lá em comunhão com o Pai, ele se desligava dos problemas da vida e ele orava, e isso é uma ferramenta para eles. E a gente, muitas vezes, nós não descobrimos que essa ferramenta é tão valiosa. A prece não muda Deus, não muda a atitude de Deus em relação ao homem, porque a atitude de Deus em relação ao homem é sempre positiva, é um fluxo constante. O livro fala, ele dá um exemplo quando está falando da prece, ele fala assim: as correntes de ar são sempre ascendentes, mas nenhum pássaro consegue planar se ele não abrir bem as asas. Fazer prece é abrir as asas, porque as correntes já são ascendentes. Mas as pessoas se trancam em si mesmas e elas começam a cair. Na hora que a coisa aperta, que ele já está para bater no chão, aí ele abre as asas e aí resolve voar. E se a gente descobrisse isso ficasse muito claro dentro da nossa mente, a gente faria prece o tempo todo, porque isso só nos ajuda, só é a nossa ferramenta maior que está aqui. A gente só se aproxima cada vez mais de Deus quando a gente ora, quando a gente faz a nossa prece. Jesus deu esse exemplo, não é um mandamento a prece. A prece é uma ferramenta disponível. Faça isso e seja muito mais feliz na sua vida. Isso é o que Jesus dava como exemplo. A prece é uma expressão inteiramente pessoal, espontânea, da atitude da alma com o Espírito. A prece deveria ser a comunhão da filiação e a expressão da fraternidade. A prece, quando ditada pelo Espírito, conduz ao progresso espiritual cooperador. A prece ideal é uma forma de comunhão espiritual que conduz à adoração inteligente. A verdadeira oração é uma forma sincera de estender a mão na direção do céu para alcançar os vossos ideais. Outro exemplo, a mão de Deus está sempre esticada para nós. A nossa prece é esticar a mão e segurar na mão de Deus, né? A prece é o respirar da alma e deveria levar-vos à persistência na tentativa de melhor conhecerdes sobre a vontade do Pai. E de novo vos digo: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta abrir-se-á para vós. Pois todos aqueles que pedem, recebem. Aquele que busca, encontra. Aquele que, para quem bate, a porta da salvação será aberta. Assim, como eu tenho uma formação religiosa, né? É muito bom ler essas coisas no livro, porque a gente lia isso na Bíblia, né? Só que agora tem um sentido assim, tão mais amplo, tão mais completo, e se encaixa tão melhor dentro da nossa alma, esse alimento, essa certeza de que a minha prece realmente é ouvida, né? Isso é. Por isso que a gente se emociona, né? A prece é como um recarregar das baterias. A prece e a adoração associada a ela é como a prática de um distanciamento da rotina diária da vida, do desgaste monótono da existência material. É um momento que a gente foge dessas amarras que nos puxam para o mundo animal, para a realidade material. Jesus empregou com consistência a influência benéfica da prece junto aos seus semelhantes. O mestre, em geral, orava no plural, não no singular. Apenas durante a grande crise da sua vida terrena, Jesus orou para si próprio. Do mesmo modo que a prece assemelha-se a um recarregar das baterias espirituais da alma, a adoração pode ser comparada ao ato de sintonizar a alma para captar as emissões universais, vindas do Espírito Infinito do Pai Universal.
Então, assim, isso tem que ser lido com mais calma. Isso vai ficar nos slides, né? A gente vai divulgar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ler constantemente, para a gente não esquecer disso, a gente saber que isso é uma ferramenta que está ali à nossa disposição. A fé. Então, pela fé é que podeis levar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade. Jesus, eu vou no segundo aqui para a gente ganhar tempo. Jesus colocou grande ênfase naquilo que chamava as duas verdades de primeira importância nos ensinamentos do reino. Primeiro, alcançar a salvação pela fé, porque se fosse por merecimento, a gente não conseguiria. Mas pela fé, pela misericórdia do Pai e pela aposta que Ele faz em nós, Ele está apostando em nós. É como aquele olheiro que vai no campo de futebol e tem um menininho ali e ele vê assim e fala assim: eu vou apostar nesse garoto. Eu acredito que ele será um grande jogador. Então o Pai ele está apostando em nós, sendo nós apenas um embriãozinho cósmico, mas existe dentro de nós um potencial. E Ele está apostando nesse potencial. Se nós tivermos fé, nós podemos conquistar. Só pela fé, porque pelo merecimento nós não seríamos capazes. Conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode, ainda assim, pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do Espírito. 10. Jesus falou sobre proclamar o Evangelho. Isso que tem tudo a ver com em ser semeador ou ser solo. Jesus, nas suas 19 aparições, quase sempre ele repetia uma frase: agora ide vocês que receberam isso, ide a todo mundo e proclamai o Evangelho. Esse Evangelho foi proclamado ao modo dos apóstolos, Nós sabemos que algumas coisas fugiram daquilo que Jesus realmente tinha ensinado, mas ainda assim eles conseguiram levar o nome de Jesus para quase o mundo inteiro. E quando os reveladores estão falando sobre essa divulgação, eles reconhecem os erros cometidos por Paulo, Pedro e os grandes pregadores, mas ao mesmo tempo enaltecem o trabalho deles. Não é que eles elogiam e criticam, eles sabem separar os pontos positivos dessa disseminação e os pontos negativos. E houve tantos pontos positivos nessa disseminação que eles dizem assim: é uma pena que eles não tivessem ido para a Índia, para a China, porque senão lá também eles teriam sido alimentados com a mensagem de Jesus. Então, apesar de tudo que aconteceu, apesar dos erros, ainda assim foi um trabalho fantástico que eles fizeram. Hoje nós temos o Evangelho do Evangelho, que é a boa nova da boa nova, Porque é uma verdade ampliada, um Evangelho de Jesus como nunca antes pregado, a não ser na época de Jesus por Ele próprio. Nós temos isso em mãos, e é o nosso trabalho fazer com que essas verdades sejam disseminadas pelo mundo. Eu não vou me ater aqui para a gente ganhar tempo, depois vocês podem ler. Ocupai-vos apenas em fazer a vontade do Pai. Qual é o foco de tudo isso? Sempre fazer a vontade do Pai. Jesus foi um exemplo vivo disso, de que em todas as situações da vida, ele falava assim: olha, se for a vontade do Pai, eu faço. Até na hora que ele transformou água em vinho, Como a gente chama de transformar água em vinho. Até naquele momento ali, quando Maria fala: mas faça alguma coisa, acabou o vinho, o dono do casamento está desesperado, esse monte de gente aqui veio por sua causa. Os caras tinham 200 convidados, agora tem 1000. Eles estão aqui para te ver e você não vai fazer nada. Eu falei assim: mas não cabe a mim fazer algo. Mas aí Maria começa a chorar e Jesus diz assim: olha só, Jesus diz assim: olha, se não fosse contra a vontade do meu Pai, eu não veria problema em... Vixe, já tem vinho ali. Por quê? Ele coloca essa condicional: se não fosse contra a vontade do meu Pai, eu não veria problema em fazer. Como não era, aconteceu. Mas sempre, em todas as situações, Jesus jamais
escolheu a sua vontade. E é isso que nós temos que aprender a fazer. A gente sabe. Não dá para dizer que não sabe. Todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, tem alguma coisa indicando para a gente. Fala assim, o correto é esse. Você, mas aquele lado ali está tão atrativo, né? Parece tão mais divertido por ali. Não, mas o caminho correto é esse. Porque aos olhos do homem, alguns caminhos parecem ser bons. Mas só Deus sabe indicar o melhor caminho. E entre dois caminhos bons, Ele sabe indicar o melhor entre os dois. Essa é a vantagem da gente dar ouvidos à vontade de Deus. Mesmo que a gente não saiba como. Mas declare isso. Pai, eu quero fazer a sua vontade. Me ajuda, na hora que eu estiver tomando a decisão, me ajuda a descobrir qual é o melhor caminho. Porque esse desejo também produz efeito. E a gente aprende a fazer a melhor escolha. Então, fazer a vontade do Pai em qualquer situação. Ocupai-vos apenas. Pessoal, não se preocupe com mais nada. Ocupai-vos apenas em fazer a vontade do Pai. E tudo acontece, porque isso aí abrange tudo que a gente está falando aqui. A vontade de Deus é o caminho de Deus, é compartilhar a escolha de Deus em face de qualquer alternativa potencial. Não importa quantas oportunidades se apresentem. A vontade do Pai é o caminho correto. Fazer a vontade de Deus, portanto, é a experiência progressiva de tornar-se mais e mais como Deus. E olha só que incrível, esse segundo parágrafo. 2 grupos apenas de mortais aos olhos de Deus. Quando Deus olha para o universo, Ele só vê 2 classes de pessoas. Ele só vê aqueles que desejam cumprir a sua vontade e aqueles que não desejam isso. É por isso que nós temos que buscar fazer a vontade do Pai, para que a gente possa ser enxergado, né? Para que Ele reconheça, aquele ali está entre os que querem fazer minha vontade. Ah, mas ele está se rastejando, está engatinhando, não tem problema, ele está no caminho. Agora aquele que não deseja, Deus diz assim, aquele não tem o mínimo de interesse de fazer minha vontade. Só existem essas 2 classes de seres. Quando o universo se volta para um mundo habitado, discerne desse mesmo modo 2 grandes classes, os que sabem de Deus e os que não sabem. Essa é a única classificação. Um versículo bíblico famoso, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É aquilo que estava escrito ali. Ocupai-vos apenas em fazer a vontade do Pai. Bom, o 12, ele é o resumo de tudo isso, né? Porque Jesus trouxe o que nós chamamos de Evangelho do Reino, é a paternidade, o reconhecimento de que somos filhos de Deus e que todos nós somos irmãos. Essa é a grande mensagem de Jesus. Esse é o Evangelho do Reino. É isso que a gente deve levar as pessoas ao mundo inteiro. A doutrina da paternidade de Deus torna imperativa a prática da fraternidade dos homens. A adoração de Deus e o serviço do homem tornam-se a soma e a essência da sua religião. Devemos proclamar essa fraternidade espiritual, né? A filiação ao reino, do ponto de vista da civilização em avanço, deveria ajudar a fazer de vós cidadãos ideais dos reinos deste mundo, pois a fraternidade e o serviço são pedras fundamentais do Evangelho do Reino. Então é isso que nós devemos buscar. A nossa civilização está em avanço. Nós vemos a civilização, de modo geral, caminhando para o caminho oposto. Nós temos agora acesso ao Evangelho do Reino e esse Evangelho nos indica qual é o caminho correto. Se nós não fizermos isso, quem irá fazer? Se não for nós, quem será? Então, é essa pergunta que eu deixo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro, a atenção de vocês. Desculpem eu ter prolongado um pouco o tempo. Quero agradecer o pessoal que está na sala de conferências ainda. Não, já desligou. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro. Espero que todos estejam aqui.